bandidos tentam matar rival e atiram no homem e também em uma criança na Zona Norte. O fato aconteceu no bairro Nova Brasília, na tarde de ontem. Os dois, o homem e a criança, deram entrada no hospital do Buenos Aires. O Raimundaço acompanhou o caso triste, um caso lamentável que mostra a violência no estado do Piauí. Aqui a criança que foi vítima, um homem e uma criança. O Raimundo vai contar agora todos os detalhes para você entender como tudo aconteceu. Na tela do Jornal Dia News. A polícia já tem pistas dos assassinos. Nós temos informações sobre a autoria já, mas optamos por não divulgar nesse momento. Caso ocorram prisões, aí informaremos os nomes. Uma criança de 2 anos foi baleada e morta durante uma tentativa de homicídio no bairro Nova Brasília, zona norte de Teresina, na tarde desse domingo. O alvo dos tiros era o pai da criança, Josemir Barbosa dos Santos, de 49 anos. Ele relatou que estava lavando o carro, as crianças estavam próximas, quando apareceu um veículo cor prata e os indivíduos de dentro começaram a efetuar disparos de arma de fogo. Ele correu na hora, mas foi atingido nas costas e na perna, e a criança, infelizmente, sofreu um disparo no peito. Ambos foram socorridos, mas a criança faleceu em seguida. Tinha mais uma criança na situação e a esposa lá, Josemir. O homem está internado na HUT e não corre risco de morte. A principal linha de investigação que vai ser adotada pela polícia é que a tentativa de homicídio foi motivada por vingança. É que em julho do ano passado, Josemir, a mulher e um outro casal participaram de um duplo homicídio na Vila Carlos Feitosa. A esposa de Josemir e mãe da criança fugiu durante o tiroteio e continua foragida. A justiça já tinha expedido mandados de prisão contra ela, o marido e o outro casal. Agora, Josemir deve ser preso quando receber alta do hospital. O mandado de prisão dele já está cumprido, ele está sob custódia da polícia, então deve ser saindo de lá e indo para a prisão. Ele sofreu 2 disparos nas costas e um na perna. Me pareceu estável a situação dele. Então a linha de investigação vai ser um acerto de contas? Possivelmente, não descartamos ainda nesse início da investigação, mas possivelmente a motivação desse crime tenha sido o duplo homicídio que ele está envolvido no ano passado. Olha aqui, você que está nos acompanhando, preste bem atenção nessa história que o Raimundo Lima acabou de contar. É a lei do retorno. A lei do retorno é uma lei que também funciona no mundo da criminalidade. Não tem jeito. Você está vendo aí com muita frequência casos de detentos que saem dos presídios e são assassinados 2, 3 dias depois. Então é a lei do retorno. Não adianta que isso vai, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar pelo que ocorreu. Nós mostramos aqui uma pessoa que foi assassinada porque morava num bairro que era dominado por uma facção rival, como se a pessoa tivesse condições de escolher ou dinheiro suficiente para comprar uma casa aqui, outra casa ali. Daqui a pouco as facções criminosas estão fazendo um mapeamento imobiliário de Teresina, viu? Mapeamento imobiliário. Então, bairro tal é dominado por facção tal. Bairro tal é dominado por facção tal. Então, atenção, hein? Quem for de bairro tal tem que se identificar com a facção que atua lá. Senão tem que procurar outro bairro. Daqui a pouco nós vamos chegar a esse ponto, porque a situação é complicada. Agora, o duplo homicídio tem um detalhe que eu queria... detalhe que foi contado em bastidores, que eu queria repassar ao nosso telespectador. Uma das vítimas estava na HUT, não é isso? Acho que era na HUT. Eu não lembro qual era o hospital, mas uma das vítimas ainda viva, mas estado relativamente grave, depois agravou e morreu. Uma das vítimas chegou a ligar para a mãe. Dizendo que amava a mãe, dizendo que... agradecendo tudo que a mãe fez. Aí, ó, você está vendo aí. E, claramente, dizendo assim, ó, hoje eu não passo, de hoje eu não passo. Então, assim, é triste você contar isso, mas
são situações que ocorrem como consequência dessa violência. A família, os amigos. Agora, os dois casais são acusados do duplo homicídio. E agora, na primeira oportunidade, trocando aqui por uma linguagem popular, na primeira de copas, pegaram um dos envolvidos, um dos acusados, e atiraram. Eis que, muitas vezes, nessa tentativa de vingança, pessoas inocentes terminam pagando pelo erro cometido pelos outros. É o caso dessa criança, que nada tem a ver com a história. Absolutamente nada tem a ver com a história. Está aí. Agora, a polícia vai ter que destrinchar, ouviu, ministro? Tem que destrinchar o caso, pegar lá do duplo homicídio, o envolvimento dos dois casais, puxar de lá e fazer link com esse crime que aconteceu aqui. Porque, veja, obviamente, está muito claro, isso aqui qualquer criança sabe disso, os acusados, aí não foi só uma pessoa, os acusados de cometerem essa dupla tentativa de homicídio tem ligação com os dois que morreram lá atrás. Tem ligação, porque foi uma espécie de vingança. Então, tem ligação. É toda uma teia, uma rede de criminalidade, porque está em jogo aí, em muitas oportunidades, muitas ocasiões, está em jogo aí, não é só vingança, não é só a pura vingança, sabe? Porque, por exemplo, você vê muitos casos, alguém é morto, um parente vai se vingar, e ele diz na hora da audiência de custódia, no julgamento, ele diz, não, fui me vingar, fui vingar a morte do meu irmão, fui vingar a morte do meu filho. Nesse caso, vai muito além da vingança. Nesse caso, é uma demonstração de força. Se a pessoa que é assassinada pertence a uma facção criminosa e os assassinos a uma outra facção, tem que haver o revide, tem que haver o retorno. Porque senão, a facção fica desprestigiada. Quem é que não lembra, nós mostramos aqui no jornal Dia News, lembra, né, uma briga, não sei o que aconteceu, acho que uma tentativa de homicídio, prenderam 3 pessoas, 4 pessoas, colocaram na traseira de uma caminhonete. Um pertencia a uma facção, o outro a uma outra facção, mas os dois não sabiam. Ora, o carro era da polícia, tinha policiais armados. Quando um soube que aquela pessoa que estava perto dele era de outra facção, ele partiu, lembra? Partiu para brigar, para matar a pessoa que estava lá, na frente da polícia. Só para você ter uma ideia do grau de rivalidade, de periculosidade das facções criminosas. Se os dois que estavam lá estavam presos, não respeitaram a presença da polícia, eles vão respeitar a minha presença, a presença do neném? Não, é uma situação, vamos torcer e vamos acompanhar esse trabalho, essa mudança, vai haver uma mudança na configuração da polícia. O que era GRECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, vai se tornar DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Esse departamento, como disse o delegado Charles, quando veio aqui, vai ser subdividido em especializadas. Entre as especializadas, as delegacias de combate a facções criminosas, para que as investigações sejam feitas de forma conjunta. Porque quando você atua contra a facção criminosa, você atua levando em conta a especialidade de cada delegacia. Você atua contra o tráfico de drogas, aí é a DEPRE. Você atua investigando homicídios, é o DHPP. Feminicídio, enfim. Você atua investigando roubos e você atua investigando crimes financeiros. Então, a facção criminosa são vários quesitos no entorno de uma facção criminosa. Não é uma simples investigação para identificar uma facção criminosa, os integrantes da facção criminosa. Isso tem que acontecer, mas isso é o básico, né? Isso se ramifica de tal forma que a polícia precisa de várias delegacias especializadas para poder, ao final da investigação, todas as linhas chegarem ao mesmo ponto e aí sim poder levar os envolvidos ao julgamento.